Me machuco? Claro, lógico, com certeza. Por quê que eu não haveria de me machucar? Como eu estava falando no início, eu tenho uma filha que acabou de ter um neném, a minha filha caçula. E a forma dela ver o mundo é uma forma muito, como eu vou dizer, é como a maioria das pessoas veem. As pessoas que têm responsabilidade, que têm objetividade, que têm foco, metas, elas têm mais ou menos aquela postura ali da minha filha. Ela faz a vida dela, ela se ama, mas eu acho que ela precisava se amar um pouco mais. Ela olha mais para fora do que para dentro, né? Então eu acho que falta nela essa parte de olhar para dentro dela, para ela se ver com mais amor, com mais carinho, com mais respeito. Eu acho que falta um pouco disso nela. Ela olha para o outro e ela coloca no outro o que ela gostaria, talvez, que esse outro olhasse da mesma forma. E, de certa forma, ela dá essa direção, ela dá essa direção e essa. Sabe uma pessoa que está dirigindo? Eu não sei se você já sentou num carrinho daqueles bate-bate. Aquele carrinho você dá a direção nele, mas ele também tem uma auto. Ele tem uma, um, uma instabilidade dele próprio, assim como o jet ski. Você dirige o jet ski, mas ele tem uma flexibilidade dele mesmo. Se você não, ele não tem um volante fixo como um de carro, né? Ele tem um movimento. E o carrinho o bate-bate é a mesma coisa. Você pode dar uma direção, mas ele vai no movimento assim, ó. Que nem o indiano quando ele fala alguma coisa, não. O nosso não é assim, não. Né? O indiano fala, você quer? Ele fala assim, eu quero. Né? Bonitinho, aquele movimentinho de cabeça que eles têm. Enfim, e você vê que é uma coisa muito interessante. E eu coloquei, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem simples. Ela ganhou neném e no hospital onde ela fica tem que só dá direito a duas visitas ao longo do dia inteiro, apesar do tempo de visitação ser extenso. Começa de manhã cedo, tipo 9 horas, 9 ou 10 eu acho. A partir das 10 horas pode entrar visita e vai até as 9 da noite. Só que cada paciente desse só tem direito a receber duas visitas ao longo do dia. E tem direito a um acompanhante e tem direito e o pai, né? O pai ele tem livre acesso à hora que for. E ontem, né? Eu fui o avô da neném, o pai do marido dela, ontem, quando esteve lá para fazer a visita anteontem, aliás, esteve lá para fazer a visita da neta, o pai da minha filha, que é casado de novo pela segunda vez, ele tem uma segunda esposa, ele foi acompanhado da esposa, que eles iam viajar para fazer uma viagem para a Europa, e iam viajar de manhã para ir embora para a Irlanda. Vão ficar, inclusive, com um dos nossos filhos na Irlanda, né? O pai dela vai ficar com o irmão dela, que mora na Irlanda, e vai viajar com a esposa para lá, para a Irlanda. Então eles foram logo cedo, eles foram porque eles iam viajar na parte da manhã também, né? E aí eles foram lá, subiram, fizeram a visita, mas nem eu nem minha filha estávamos sabendo que eram duas visitas. Nós não tínhamos entendido que ao longo do dia inteiro eram apenas duas visitas. Nós achamos que só podiam subir uma visita por vez, né? Mas nem isso, nem sobem duas visitas por vez, sobe uma, depois é que sobe a outra. E aí, enquanto eles estavam fazendo essa visita, eles foram embora e tal. Nesse mesmo dia, o avô, pai do marido dela, foi lá para visitar, para ver a neném. E qual foi a nossa surpresa? Ele não pôde subir, porque já tinha extrapolado o número de visitas, que no caso ele seria a terceira, enfim. Aí ele acabou não conseguindo ver e eu fui como acompanhante. Eu cheguei na parte da manhã, então eu podia estar no quarto. A questão do acompanhante é por causa de refeição. E o acompanhante só troca duas vezes ao dia, de manhã cedo. O acompanhante tem que vir, desse que sair, e o outro tem que entrar, ou seja, o marido está dormindo. Então, eu à noite ele passou a ser acompanhante por causa do que tem que tomar café da manhã. Né? Ele ia dormir, então ele tem que se tornar o acompanhante. E de manhã, quando eu chego, ele tem que passar. Eu teria que
passar a ser o acompanhante e ele ser só o pai, para ter o livre acesso. Eu entrava como acompanhante e passam a ter as visitas, as 2 visitas normais. Pois bem, quando eu cheguei ontem, né, para ir como acompanhante, eu já tinha combinado com o meu genro, e para minha surpresa ele falou assim: não, vem como visita porque eu não vou sair de manhã, não sei, eu não sei. Eu falei: tá bom, vem umas 2 horas. Eu falei: tá bom, então vamos deixar assim, 2 horas da tarde eu chego aí. E fui às 2 horas da tarde. E aí eu ia como visitante, porque a gente sabia que para trocar de acompanhante eu teria que ter ido de manhã, para a gente passar o negócio do acompanhante. E trocar de noite novamente. Só que falou: não, vem como visitante. Falei: tá bom, Rafael, fiquei em casa. Meu pai tá aqui, tal, tal. Ele veio aqui, tá aqui com a Ana Cláudia. Falei: legal. Inclusive eu fiquei pensando: bem, tudo bem, ele vai até as 2 horas da tarde, o Rafael tá lá. E depois eu chego, né? Para minha surpresa, quando eu cheguei às 2 horas da tarde lá, e fui entrar como visitante, a menina que já estava, viu eu lá acompanhando, se a minha filha ia ter filho ou não e tal, né? E aí essa menina que eu sou faladeira, conversadeira, não sou faladeira, mas eu falo o que precisa ser falado. E acabei que eu conheci a menina e tal, e ela também me conheceu, Michelle, a menina que fica na portaria. Ela e mais uma outra, a outra se chama Aparecida. E aí, só que essa tem autonomia, essa Michelle. Ela procurou que o visitante recebe um crachá, bota com um cordão e uma plaquinha presa no pescoço. E aí ela falou assim: ah, olha só, a visita ainda está lá em cima. Você não pode subir como visitante. Eu falei: poxa, ela falou assim: tem que pedir para o visitante descer para você poder subir. A outra, a Cida, falou isso. Eu falei: ah, não tem problema. Então vocês avisam aí para elas internamente e pede para ele vir aqui para eu poder subir. Aí ela olhou para mim e falou assim: ah, sobe como acompanhante. Aí me deu um adesivo que você cola na roupa, você fica sendo como acompanhante. Você é vista pela unidade como acompanhante. E lógico que tinha mais uma visita então para liberar, porque eu ia mandar descer até então, eu desceria o Kim, teria que descer, entregar o crachazinho para a próxima visita poder dar acesso. Só que nesse inteirinho todo eu subi, falei: nossa, o Kim não está aí e tal. Não, ele foi embora e certamente levou a tal plaquinha. E aí eu fiquei ali, aí a minha filha, aí eu falei: ah, eu subi como visitante, mas não tinha placa porque a gente achou que estava aqui, então ela me deu adesivo de acompanhante. Então estou com adesivo de acompanhante. Ponto. Foi o que eu comentei. Aí a minha filha colocou no grupo da família do marido que eu tinha subido como visita. Então, óbvio que já tinham tido as 2 visitas do dia. A do sogro dela e a mãe que tinha sido visita. Enfim, ficou esse mal entendido. No final do dia, o Rafael chegou, o marido dela chegou para ficar lá, né? E eu viria embora. Qual foi a minha surpresa quando aconteceu alguma coisa sobre essa questão da visita? Mas eu vou um pouquinho antes disso. Rafael chegou, pediram para pesar o neném. E ele toma a frente, óbvio. Toma a frente, ela tem que ir sem roupa. E tirou a roupa da Piquitinha. E a pequenininha berrando, 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 como todo bebê fica berrando. Tá, tudo bem, beleza. Aí eu envolvi ela, ele falou: a sogra, ele estava com ela na mão, segurando com uma mão só. Aí perguntou: sogra, me ajuda? Eu falei: beleza, porque eu não quero colocar a frente para dizer que eu tomei a frente. Então peguei, abri a mantinha, botei ali para ele, só que eu fui além, eu continuei e embrulhei a pequenininha, passei um pano para frente, outro para cima e outro por cima, e saí, entreguei, e ele pegou a bebezinha. E ela foi mais calminha, um pouquinho mais calminha, mas chorando bastante, berrando pra caramba, como eu ainda não tinha visto, tão bonitinha como ela berrava. E aí, durante a saída lá, pra pesar a neném e tal, quando ela voltou,
Ele falou que ela estava suja, precisava trocar a fralda, não sei o quê. E aí a Ana Cláudia, ela fica toda atenta, tipo, eu tenho que deixar ele ser o dono do pedaço. E aí ele pega algodão para limpar e não sei o que, e aí eu fui sair assim sair um pouco do foco, né, da cena. Ele apoiou a nenenzinha e nada do que eu já orientei foi feito, porque não é interessante eu me meter, claro, beleza. Segundo a minha filha, eu falei, não tira a fraldinha suja antes de estar com a outra pronta para colocar em cima, porque ela pode evacuar e vai fazer uma lambança. Se ela não tiver com a nada embaixo dela, vai fazer uma lambança no lugar, no paninho ou no trocador. Se ela estiver com trocado com a fralda embaixo, vai fazer sujeira na fralda que já estava lá. E aí limpa de novo para botar limpa. E se já tiver colocado a limpa e ela fizer a sujeira e tirar essa limpa de novo, vai fazer, sabe? Então é só uma orientação. Mas enfim, não foi feito. Então tudo bem também não falei nada. Só que a neném estava embrulhadinha, estava com frio. E eu falei, deixa o paninho em cima dela, que é uma flanelinha. E a Ana Cláudia, não bota flanela, porque não sei o que. Eu falei, gente. E a bichinha, as buracinhas assim tremendo, as duas mãozinhas tremendo. A minha filha com o pano cruza com as pernas cruzadas, segurando o pano. E o pai fazendo as coisas, limpando o bumbumzinho da neném, pegou as coisas lá, trouxe para cá as coisas e tal. E a bichinha lá, né? Aí eu peguei nas mãozinhas, que eu sei, pegando nas mãozinhas já calma. Eu peguei nas mãozinhas para acalmar. E aí ele continuou limpando e tal. Ela acalmou um pouquinho, pedi para botar o paninho em cima. Ela acabou botando. Eu falei, se botar o pano em cima dela, não vai sujar. Vai fazer ela se sentir mais confortável. Aí a minha filha colocou muito de má vontade, botou o coeiro em cima dela. Não era o paninho, é o coeiro, né? Botou em cima dela, eu segurei as mãozinhas, ela acalmou um pouco. Aí ele terminou de botar a fraldinha e foi botar o vestidinho que entra pela cabecinha. E no que ele colocou, eu tirei a mão para ele colocar, ela começou a chorar pra caramba. Aí eu peguei para puxar o bracinho que estava do meu lado, para botar o bracinho. Ele simplesmente saiu. Ele saiu da cena, eu não sei para onde que ele foi. Ou foi para trás, ou pegou as coisas que estavam ali, fralda suja, alguma coisa assim. Enfim, pegou alguma coisa, saiu. E a Ana Cláudia ficou reclamando, porque vem para cá, ele saiu, por que você não vem aqui para frente, já para terminar o que você começou? Eu falei, eu não comecei nada. E ela criou um mal-estar ali comigo, sabe? Me colocando como se eu fosse, como se eu tivesse me enfiado. Ih, entrou uma. Peraí. Gente, entrou um anúncio aqui, o negócio. Eu esqueci de desligar, pessoal, a música que eu fico ouvindo. Eu gosto dessa música de fundo. E eu nem me toquei que ela estava tocando. Olha só. Deixa eu parar aqui. Vou parar ela. Gente, que coisa doida. Muito bom. Enfim. E aí, né, concluindo, nossa, já estou com quase 14 contando sobre essa questão da minha filha. Concluindo, aí eu vou concluir no próximo, eu vou parar esse aqui, vou dar continuidade no próximo.